Hello class, good afternoon. I'm a teacher Isabella. Hello, olá queridos. Boa tarde para vocês. Eu sou a professora Isabela, certo? E estarei ministrando para vocês as aulas de inglês durante esse período letivo. Outro dia, certo? Eu apareço para vocês. A gente vai tentar conciliar alguma aula aí pelo Google Meet, ok? Mas na aula de hoje nós iremos fazer uma pequena revisão do Simple Present, certo? Conteúdo que vocês já viram no ano passado e nós vamos revisar, certo? No início desse ano. O Simple Present Tense também é conhecido como um Present Simple, que é o presente simples. É um dos tempos verbais do inglês e é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. E quando é que eu vou usar o Simple Present? Então, ele é utilizado, certo, para indicar ações habituais que ocorrem no presente. E, além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Em muitas das vezes, certo, a frase do Simple Present, ela vai vir acompanhada de expressões de advérbios. Aqui tem uma listinha, certo? Com alguns advérbios que podem vir nas frases do Simple Present e aqui tem alguns exemplos. Alguns exemplos sem essas expressões e outros exemplos com essas expressões. Aqui o primeiro exemplo vem He plays soccer very well. Ele joga muito bem futebol. Vejam que não tem nenhuma expressão, mas é uma expressão, é uma frase no presente do indicativo, na nossa língua portuguesa. She loves chocolate. Ela ama chocolate. Então, também não tem nenhuma expressão, mas nós vamos ver aqui que é o presente do indicativo. They go to school in the afternoon. Eles vão à escola à tarde. E aqui a gente já vê uma expressão de tempo, né? Expressão temporal, um advérbio. I always read the newspapers in the morning. Eu sempre leio o jornal de manhã. Então, in the morning é um advérbio de tempo, né? Uma expressão que indica tempo. We generally travel to Brazil in December. Geralmente nós viajamos para o Brasil em dezembro. Então, aqui nós também temos uma expressão que indica tempo. Observem que nenhuma das expressões que eu usei aqui está nessa tabela. Certo? Aqui estão apenas os advérbios e aqui eu usei expressões que também indicam tempo. Mas como é a forma, né? Como é que eu vou conjugar o verbo no Simple Present? Aqui eu trouxe primeiro para vocês a forma afirmativa, que é bem simples, certo? A conjugação do Simple Present varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com os tipos de frase. Afirmativa, negativa ou interrogativa. Aí vocês vão conferir, né? Primeiro, a afirmativa. A regra geral da forma afirmativa é a seguinte, certo? Para a terceira pessoa, he, she, it, eu irei acrescentar um S no finalzinho. Observem que as demais pessoas não recebem. Então, como fica, né? I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work e they work. Então, a terceira pessoa, he, she, it, recebe o S, ok? E vamos ver as demais regras. Então, como eu disse, há outras regras, aquela é a regra geral e existem as regras específicas, certo? Para he, she, it. As demais pessoas não vão mudar, certo? Independente do verbo. A primeira regra, gente, é para os verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X. O que é preciso? É preciso acrescentar ES no final do verbo. Então, aqui, ó, to teach, ensinar. Vou colocar o ES, teachers. To watch, assistir, watches. To push, pushes. To kiss, kisses. To go, goes.
to fix, fixes. Então, observem que palavras terminadas com essas terminações irão receber o ES no final. Não esqueçam, ES no final. Vai ser acrescentado. E isso, gente, voltando a dizer, apenas para a terceira pessoa. He, she, it. Os verbos terminados em Y precedidos de consoante, ou seja, quando antes do Y vem uma consoante. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y e acrescentar IES, certo? Tiro o Y, acrescento IES. Isso vai aqui para os exemplos. To fry, fries. To fly, flies. To study, studies. To worry, worries. Então, sempre que vier precedido de consoante, tiro o Y e acrescento IES. Muito simples, não é? Para os verbos terminados em Y, precedidos de vogal, ou seja, quando antes do Y vem uma vogal, eu vou acrescentar apenas o S, certo? Vai vir para a regra geral. Mas vamos prosseguir. Vejam aqui, essa é a posição do verbo nas frases afirmativas. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo principal e por último o complemento. Olha aqui, I live in Brazil. Então, eu, sujeito, verbo e o complemento, ok? Isso para todas as pessoas. Negative form. Então, e como é que fica a forma negativa, professora? Nós vamos observar que a forma negativa é bem simples, certo? E ela vai precisar, assim como a forma interrogativa, dos verbos auxiliares do e das. O do, ele é usado para os pronomes pessoais I, you, we e they, certo? E o das, ele é usado para a terceira pessoa, he, she, it. E aí nós vamos ver agora a conjugação do verbo work na negativa, né? Observem que aqui nós temos a forma normal e a forma contraída, ok? Então, observem aqui, I do not work, you do not work. Quando chega na terceira pessoa, vai ser o quê? He, she, it does not work. Na forma contraída, vem aqui, ó. I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. E segue, we don't work, you don't work, they don't work. Ok? Então, eu vou acrescentar os verbos, né? O verbo auxiliar. E logo após o verbo auxiliar, acrescentar o not antes do verbo. Vamos ver aqui a estrutura, né? Então, como é a estrutura negativa das frases no Simple Present? Então, vem primeiro o sujeito, em seguida o verbo auxiliar, depois o not, o verbo principal e finalmente o complemento. Bem simples, observem aqui. I do not live in Brazil. Então, o sujeito, o verbo auxiliar, o not, o verbo principal e o complemento. Ok, gente? É bem simples também, não é? É só observar bem direitinho a estrutura e a forma interrogativa. A forma interrogativa, como eu já havia mencionado antes, também vamos precisar do e do das. Do para I, you, we, they e das para he, she, it, certo? Observem aqui a conjugação. Lembrando sempre de colocar lá no finalzinho a interrogação. A gente sabe, do mesmo jeito do verbo to be, olha, a gente vai trocar aqui, ó, a posição do pronome com o verbo auxiliar. Então, primeiro vem o verbo auxiliar e depois o pronome. Então, aqui vai ficar do I, do you,
Do I working? Do you working? Does he working? Does she working? Does it working? Do we working? Do you working? E do they work? A estrutura vai ser o quê? Verbo auxiliar, primeiro, como eu já mencionei. Em seguida vem o sujeito, depois o verbo principal e por último o complemento, ok? Observem aqui o exemplo do I want you money. Do I. Então, olha aqui, ó. Verbo auxiliar, pronome, verbo principal e o complemento. Não esquecendo da interrogação no final. Se não tiver interrogação, não é uma frase interrogativa, não é, gente? Para complementar aqui, a gente tem que lembrar que o verbo to do significa fazer. No entanto, no simple present ele é usado como um verbo auxiliar, que complementa a formação das frases negativas e interrogativas. Enquanto auxiliares, eles não têm significado, certo? Os auxiliares do e das também são usados em respostas curtas no presente. Então aqui, do you like chocolate? E aí você vai responder, yes, I do. Sim, eu gosto, né? Seria simplesmente a afirmação. Ou no, I don't, certo? Aqui eles também não vão ter significado, eles estão como verbos auxiliares. Ok, gente? Então, gente, por hoje é isso, certo? A nossa aula. Vocês sabem, né, que nós professores não estávamos habituados a estar gravando vídeo, estar, nesse meio que é muito mais de vocês, nesse meio virtual. Então, eu espero, que vocês tenham compreendido. Aquilo que não foi compreendido pode ser questionado no privado, certo? Estarei enviando atividade para vocês. E também o que não foi entendido, a gente pode esclarecer em outros momentos presenciais, momentos pelo Google Meet, certo? Conto com a participação de todos vocês. Estamos vivendo um momento difícil para todos, mas acredito que juntos, venceremos, ok? Qualquer dúvida, estamos aqui. Bye, bye!